Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é número 46. A Gênese, capítulo 13. Agora o tema é formação e propriedades do perispírito. É um tema muito gostoso, mas é um tema assim que precisamos ficar bastante atento. Ficar atento porque é muito sutil e ao mesmo tempo muito esclarecedor. Então Kardec diz assim, formação e propriedade do perispírito. Então não basta a formação, é preciso também se inteirar das propriedades dele. O perispírito, só que nós temos que entender que esse nome perispírito foi criado por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Por mais que os antigos tinham conhecimento desse corpo sutil, mas ninguém melhor que Hippolyte Léon Denisard Rivail o estudou profundamente. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é o corpo fluídico dos espíritos. Da mesma forma que, por exemplo, a roupa que nós vestimos é o agasalho do corpo físico. O perispírito é o corpo fluídico do espírito. É um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Veja bem, eu não acredito, isso é meu, tá? É um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Eu não acredito que seja um dos mais importantes produtos do fluido cósmico, em se tratando de infinito, que não tem princípio e nem fim. Mas eu entendo porque Kardec disse dessa forma, porque de acordo com o que Kardec descreve assim, descrevendo-se assim, ele nada mais, Kardec, nada mais se limita ao nosso nível evolutivo. E se limita ao nível evolutivo dos seres que se eterizaram. Você entendeu? Porque as nossas condições são grosseiras, mas existem seres eterizados.
Então, eu não acredito como sendo um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Gente, mas isso é meu. Porque você entende que eu tenho o direito de pensar. Agora, você sabe o que é esmiuçar todas essas obras e não ter o direito de expor os meus direitos? Eu não posso expor os meus direitos. Eu estou apenas dizendo que, continue acreditando em Kardec, tá? Não se meta a besta com o zero à esquerda aqui não, porque você está perdendo a vida. Você vai estar se afundando na evolução. Então você observa que o nosso palavreado, ele é condizente ao, assim, o nosso dia a dia. Para que ficar com burocracia de palavras científicas, filosóficas e Para que essa palhaçada? Então, o perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico para o espírito que se encontra nesse nível. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Você entendeu? É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Quando o espírito vem ao planeta pela primeira vez para encarnar, vejamos, tá? Não é reencarnar, não. Calma lá. Eu vou explicar. Gostoso que eu explico, né? Vamos pensar assim, quando eu me encarnei aqui pela primeira vez, de acordo com uma lei de atração, como se fosse um magnetismo, os meus elementos, eles buscaram na atmosfera do globo terrestre todos os elementos condizentes a formar como está escrito aqui, um corpo fluídico ao espírito. Como, por exemplo, simplificando, você quando vai à loja, você não se preocupa em encontrar uma roupa para você se vestir? Vamos pensar por esse lado assim, só para simplificar. Você está nu e você depara com uma loja. Você entra correndo, porque senão vai preso, né? E você vai ali naquelas araras e pega uma calça, pega uma camisa e pega... Porque você está vestido. É assim que eu gosto de tratar as coisas, para simplificar. Da mesma forma acontece com o espírito. Só que é o seguinte, quando você entra na loja, que você vai até aquelas araras, onde ficam as roupas, mesmo nu, sem direito nenhum, você ainda consegue raciocinar. Não, eu vou escolher a camisa do meu gosto e a calça do meu gosto. Você não tem condições de escolher nada, gente. Você tá nu, você tá pelado. Veste qualquer coisa e depois você pensa. Mas não. O espírito, ele chega no planeta
ileso, ileso não, assim, desguarnecido de tudo. Entendeu? Então, automaticamente, atrativamente, através do magnetismo, ele aure na atmosfera do planeta todos os elementos os quais constituem-lhe um corpo fluídico, cujo nome perispírito, cujo nome modelador da forma, termo. Esse modelador da forma é aquele que lhe dá condições para que ele transite, para que ele desfrute da matéria. Então ele só pode transitar entre todas as, entre todas as matérias, graças ao perispírito. Porque o perispírito, ele é constituído de elementos orgânicos. Que o espírito absorve. E ao absorver, é como se fosse a massa de sorvete e o corante do sorvete, que de tanto que o sorveteiro bate, transforma-se em homogêneo. Um se torna dois, dois se torna um, mas nenhum vive sem o outro. Interessante, né? E graças a esse perispírito, ele adentra a atmosfera da Terra, do planeta. Marte, Júpiter, Saturno. Então, graças a esse modelador da forma, que é o corpo fluídico, que é o perispírito, ele adentra a atmosfera da Terra. E graças a esse corpo fluídico, que é o modelador da forma, ele pode reencarnar. Só que não basta o perispírito, é preciso o fluido vital, que é a energia vital, que é a matéria vital, que nós já explicamos entre o óvulo e as células, as moléculas do corpo orgânico e o perispírito. Entre o perispírito e as moléculas orgânicas, há a matéria, há o fluido vital. Numa condição de magnetismo, prendendo o perispírito a todas as moléculas do corpo físico. Então, como já disse outras vezes, vou repetir. Onde o espírito encontra-se localizado no corpo físico? Em todas as moléculas do corpo físico. Não existe sequer uma molécula no corpo físico que o perispírito e o espírito não esteja em contato 24 horas ali, exercendo funções de todas as espécies e de todas as formas.
Então, olha só para você ver. O perispírito, ou corpo fluídico do espírito, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Explicamos isso aqui. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Tem, é lógico que tem, né? O corpo físico também, ele tem a mesma origem. Veja bem, o corpo físico, ele tem a mesma origem que o corpo fluídico em matéria de condensação, porque ambos são constituintes do constitutivo dos elementos os quais constituem-se a Terra. Constitui-se a atmosfera da Terra. Então, os elementos são iguais. Os elementos orgânicos físicos, os elementos orgânicos espirituais, perispirituais, do perispíritos. O perispírito encontra-se na atmosfera do planeta os elementos que correspondem quase que sempre idênticos aos elementos que constituem a Terra, que é o constituinte que constitui a Terra, que constitui o corpo físico, o corpo orgânico. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e a sua qualidade etérea. É verdade. No perispírito, a transformação molecular se opera indiferentemente, porque o perispírito, ele também é constituído, o perispírito também ele é constituído de moléculas. Da mesma forma que o corpo físico é constituído o corpo orgânico é constituído de moléculas. Você entendeu? No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, né, que no corpo orgânico, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Nele, ele possui estas qualidades de imponderabilidade, né? E suas qualidades etéreas no perispírito. O corpo perispírico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal, que é o mesmo elemento orgânico o qual foi constituído a Terra. Muito simples isso aqui. Ambos são matéria. Olha aqui, não estou dizendo isso? Eu estou dizendo aqui que o perispírito ele é constituído dos mesmos elementos os quais o corpo físico, o corpo orgânico, é constituído. Aqui vem a afirmação. Ambos são matérias, ainda que em dois estados diferentes. É óbvio que
Um mais grosseiro, um menos grosseiro. O menos grosseiro é o corpo fluídico. O mais grosseiro é a matéria orgânica. Mas o mais importante nisso tudo é que o espírito, ele não consegue viver sem o perispírito. O espírito, ele não consegue essa flexibilidade, como eu já disse em vídeos anteriores no outro dia, ele não consegue essa flexibilidade. O espírito, ele não consegue emitir um desejo, um pensamento, ele não consegue atuar, porque o perispírito é o condutor dos sentimentos e dos desejos do espírito, como nós já dissemos, vou repetir, o espírito, o desejo do espírito é a água, mas é preciso de um condutor que se chama canalização, cano. Você entendeu? Então, o espírito precisa, ele necessita do perispírito. Agora, ambos são matérias, ainda que em dois estados diferentes. É lógico, ambos são matérias, ainda que em estados diferentes. Agora, o mais interessante é que quando você chega pela primeira vez aqui à Terra, você adquire esse espírito, esse perispírito, né? Vou tentar explicar isso o mais rápido possível. Você adquire esse perispírito. Só que quando você desencarna, você não o perde. Ele continua com você. Porque você vai reencarnar novamente naquele corpo, naquela matéria. Você não deixa aquela atmosfera planética do planeta. Então, por você continuar ainda na atmosfera da Terra, na ionosfera, na estratosfera, o perispírito continua com você depois do desencarne. Quando você reencarna, você não precisa se preocupar em amealhar na atmosfera da Terra novos elementos que constituem um novo perispírito. Porque você já é detentor de um perispírito. Por isso, quanto mais você evolui, mais o teu perispírito, ele, que é de natureza fluídica, etérea, mais ele evolui. Você entendeu? Então vamos dizer que se você reencarna 1 bilhão de vezes na Terra, você vai reencarnar 1 bilhão de vezes na Terra só com aquele perispírito. Não é cada vez que você reencarna que você, naquele planeta, não é cada vez que você reencarna naquele planeta que você adquire um novo perispírito. Não, é um só. Você evolui, ele evolui. Você evolui, ele evolui. Você evolui, ele evolui. Até tanto você quanto ele se tornar diáfanos. Você não o perde, mas ele passa a fazer parte das energias que te auxilia. É óbvio, você é mandado para outro planeta. Naquele outro planeta, você vai necessitar amealhar elementos fluídicos para formar um novo corpo fluídico. Mas aquele elemento diáfano já te ajuda a compor um novo
corpo fluídico condizentes às tuas necessidades evolutivas. E se você reencarna 50 bilhões de vezes naquele planeta, aquele corpo fluídico, ele também se torna diáfano. E assim, de mundos em mundos, de mundos em mundos, de mundos em mundos, até você chegar à perfeição. O negócio é muito interessante, gente. A gente precisa ter bastante atenção, né? Então não vai dar tempo nesse vídeo aqui agora, mas eu vou dizer para você que vai ficar agora para o próximo dia, porque eu confesso, eu já estou um pouco cansado, né? Eu confesso. Então você me perdoa, né? Mas no próximo dia vai ter mais, né? E a gente vai dar sequência novamente na formação e propriedade do perispírito, né? Então até o próximo dia.